Bateu? Fala, gurizada. Pedrinho, aula 31. Nássara. Fer, olha só. Função logarítmica, Paulo. Galera, essa aula, Paulo, ela é reservada, gente, para nós analisarmos o gráfico, tá? Nássara, quero que você observe um detalhe. Primeiro caso, né? Galera, uma função logarítmica, ela vai ter o y, né? Que é a imagem, e ela vai ter o x, que é o domínio, e vai ter a base da função. Tudo bem? Pessoal, a primeira coisa que eu quero te perguntar, vocês se lembram da condição de existência da base? Quem lembra? A base pode ser negativa, pessoal? Não. A base pode ser zero? Também não. Então a base, Walter, tem que ser maior que zero. Só que além dela não ser negativa, não ser zero, você lembra que ela também não podia ser quanto? 1. Lembra? Walter, se você colocar a condição de existência num varal, você vai ter bem assim, ó, aqui está o 0, aqui está o 1. Olha o que você vai ter, pessoal. Entre 0 e 1, pode continuar, Walter. Ou acima de 1. É isso aí, Walter. Galera, isso daqui é a CE. É a condição de existência da base. Então, Walter, a nossa situação, Bruno, é assim. A base do logaritmo, ou ela tem que estar entre 0 e 1, porque não pode ser 0, não pode ser 1 e não pode ser negativo. Ou ela vai estar acima de 1. Tudo bem? Pessoal, vamos analisar os casos de maneira separada. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui de um logaritmo de x na base 2. Galera, então esse primeiro caso, eu estou admitindo que a base seja maior do que 1. Ó, base maior do que 1. Vamos analisar esse gráfico. Vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Tudo bem? Vamos ver se é uma reta, vamos ver se é uma curva, vamos ver se é crescente, se é decrescente. Tudo bem? Pessoal, como é o primeiro que a gente está fazendo, eu vou partir da premissa que você nunca viu esse gráfico. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma tabelinha com 5 valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Eu vou chutar aqui no x o 4. Daí eu vou chutar aqui no x o 2. Eu vou chutar o 1. Eu vou chutar o meio. E vou chutar um 1/4. Galera, responda uma coisa, Nássara. Você viu que eu não coloquei nenhum valor negativo no x? Por quê? Quem lembra? O logaritmando também não pode ser negativo e nem 0. Professor, mas pode ser 1? Aqui em cima pode ser 1, não pode ser 1 embaixo. Tá? Então, por que eu não joguei nenhum valor negativo, Walter? Porque não existe logaritmo de número negativo. Pessoal, algumas você faz de cabeça. Outras talvez você vai precisar fazer conta. Se o x for 4, galera, põe 4 aqui, ó. Quanto que é, gurizada, o log de 4 na base 2? 2. Então, quando o x for 4, vai dar 2. Tudo bem? Entenderam? Eu troquei o x por 4. Então, ficou assim, log... Nessa linha, ó, pessoal, nessa linha ficou log de 4 na base 2, que é 2. Galera, por que o log de 4 na base 2 é 2 mesmo? Porque 2 ao quadrado é 4. Pessoal, troca por 2. Vai ficar log de 2 na base 2. Quanto que é log de 2 na base 2? 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Quando for 1, pessoal, vai ficar log de 1 na base 2. 0. Por que é 0 mesmo, pessoal? Todo número não nulo elevado a 0 é 1. Tudo bem, Pedro? Não esqueça, Pedro, que nós estamos fazendo isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a isso. Entendeu? Ó, base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Tudo bem? Pessoal, se o x for meio, e aí, velho? Vai ficar log de meio na base 2. Vai ser 2 elevado a 1 a menos 1? Menos 1.
Né, Paulo? 2 elevado a menos 1 que dá meio. Então aqui vai ser menos 1. Galera, e se for 1/4? Menos 2. Galera, claro que eu pensei em valores bons, né, Walter? Eu pensei em valores bons que a gente consiga fazer de cabeça, né? Porque a gente não tem calculadora. Ó, aqui seria log de 1/4 na base 2, que seria menos 2, pessoal. 2 elevado a menos 2 que dá 1/4. Entendeu? Walter, ó, lá na tua escola tem aquele programinha lá no laboratório chamado GeoGebra, né? Lá tem vários programas, na verdade. Tem uns programinhas, velho, que você deve encontrar um aplicativo também na internet, né? Se você procurar na internet, você deve encontrar um monte de aplicativo. Tem aplicativo, pessoal, que você digita a função, aperta lá e desenha o gráfico para vocês. Entendeu? Quando a gente tá, Thiago, no primeiro ano, segundo ano, que ele não é mais, né, digamos que artesanal, né? A gente faz isso com os meninos. Vocês aqui, a gente não consegue fazer isso por causa do nosso ritmo, que é muito acelerado, né? A gente tem que terminar o conteúdo quanto antes para começar a fazer revisão, né? Porque o teu objetivo é passar no vestibular. Mas quando você está no primeiro ano, segundo ano, tem uns programinhas que falam. Mas se vocês chegarem em casa hoje, se você tiver tempo, você procurar simuladores de função logarítmica, entendeu? Vai aparecer lá. Você escolhe a base, se você quer base 2, base 3, ele vai desenhar um gráfico para vocês. Tudo bem, Nássera? Nós vamos fazer um de cada. Depois nós vamos analisar algumas consequências. Professor, como é que vai ficar esse gráfico? Gente, olha aqui, ó. Aqui está o eixo Y. Brunão, aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X, ó. Pessoal, eu vou pôr aqui é o 0, né? Bem que é o 0. Eu vou pôr aqui o 1, vou pôr aqui o 2, vou pôr aqui o 3 e vou pôr aqui o 4. Pessoal, o eixo Y tá aqui, né? Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, quando o X é 4, quanto que vale o Y? 2. Então, ó, X4 tá lá na frente. O Y vai valer 1, 2. Ó, então vai marcar um ponto, pessoal, lá na frente, ó. X4, Y2. Beleza, gente? Tá beleza mesmo, Paulinho? 2 para o X, 1 para o Y. 2 para o X, 1 para o Y. Marca um ponto aqui. Olha aí, Bruno. Galera, se eu marcar só esses 2 pontos, dá uma falsa sensação que é uma reta. Né? Mas não é, porque 2 pontos definem uma reta. Por isso que parece que é uma reta. Quando o X é 1, Y 0. 1 e 0. Pessoal, olha aqui, ó. Olha aí, dá uma olhada. É uma reta? Não é. Pessoal, quando o X vale meio, o Y vale menos 1. Pessoal, meio tá bem aqui, ó. Na metade. X igual a meio. Aí o Y vai estar para baixo, o Bruno. O Y vai ser menos 1. Vai estar aqui, ó. Menos 1. Fala, professor, o X vai ser meio, o Y vai ser menos 1. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada, porque eu quero que você pegue o perfil desse gráfico. Tudo bem, Bruno? X é igual a meio. Então tá bem aqui o X igual a meio. Aí o Y tá para baixo, menos 1. Galera, 1/4. 1/4 não é a metade da metade? Então aqui é a metade da metade. Bem aqui tá 1/4. Não vou nem escrever, Nássera, porque vai ficar muito sobrecarregado de informação. Vou pôr só um risquinho. O Y vale menos 2, pessoal. Vai estar lá embaixo, ó. Galera, olha que coisa sensacional. O gráfico de uma função logarítmica, pessoal, é uma reta ou é uma curva? É uma curva. Walter, mas é uma parábola? Não é uma parábola. Não é uma parábola, pessoal. Porque para ser uma parábola, o que ela teria que fazer? Exato, grande Walter. Para ser uma parábola, ela deveria subir e depois descer. Ela não é uma parábola. Fala, professor, como que é o nome dessa curva? Adivinha como que é o nome dessa curva? Curva logarítmica. Fala sério, Pessoal, tem professor que fala, é uma hipérbole. Não, pessoal, não é uma hipérbole. Hipérbole é outra coisa. É uma curva logarítmica. Tudo bem? Pessoal, me responda uma coisa. Essa curva, ela é crescente ou ela é decrescente? Crescente, pessoal. Sabe por quê, Walter? Olha aqui, ó.
Olha por que ela é crescente, pessoal. Olha que massa. Ela é crescente por causa da base. Walter, quem define, Pedro, se ela é crescente ou decrescente é a base. Fernanda, toda vez que a base for maior do que 1, ela vai ser crescente. Entendeu? Gurizada, essa daqui a base é 2, né? Então ela é crescente. Se a base fosse 3, ela seria crescente? Seria, também. Professor, se a base fosse 4, também. Mas galera, quando eu falo base maior do que 1, não precisa ser número inteiro, 2. Se a base fosse 1,1. Entendeu, Thiago? Se a base fosse 1,1, é que com essa base a gente tem dificuldade de fazer conta. Mas se a base fosse 1,1, pessoal, 1,1, já seria crescente. Entendeu, Thiago? Walter, então, uma curva crescente. Outra coisa, pessoal, você percebeu um detalhe? Ela vem, pessoal, aqui de baixo. Ela vem aqui de baixo e vem... Galera, você percebeu que ela vem bem pertinho do eixo Y? Você acha que ela encosta no Y? Não, sabe por que que não? Para ela encostar no Y, pessoal, o X teria que ser 0. E o X nunca pode ser 0. Galera, a parte de cima nunca pode ser 0 e nunca pode ser negativa. Então, Paulo, essa função, ela nunca encosta no Y e ela nem passa aqui para trás. Ó. Ela não passa aqui para trás. Porque para ela passar aqui para trás, o X teria que ser negativo. Ela não vai passar para trás. Essa daqui não passa. Entendeu? Pessoal, outra coisa importante. Você viu onde que ela cortou o eixo X? Você viu? Onde que ela cortou o eixo X? No 1. Pessoal, aqui onde ela corta o eixo X é a chamada raiz da função. Pessoal, todas as funções logarítmicas, Thiago, com esse perfil, todas as logaritmas com esse perfil passam por aquele ponto. Por quê, pessoal? Todo número não nulo elevado a 0 vai dar 1. Então, todas as funções logarítmicas vão passar pelo x1. Fer, tudo bem? Muita informação, Bruno? Não? Pedro, agora presta atenção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui na sala lembra, sem olhar no caderno, como que é o gráfico da função exponencial de base 2? Quem lembra? Ó aqui, vou pôr em azul. Galera, se fosse uma exponencial, ela ia fazer essa curva, ó. Ó. Essa curva aqui, pessoal, seria a função y igual a 2 elevado a x, seria exponencial. Essa curva aqui, pessoal, é a função y igual a log de x na base 2. Gente, dá uma olhada nessas duas funções. É a mesma curva, pessoal. É a mesma curva. Só que, ó, a exponencial, pessoal, ela não encosta no... A exponencial não encosta no... A logarítmica não encosta no y. Galera, a exponencial é crescente. Ela começa crescendo devagar e ela cresce rápido no final. A logaritma também é crescente. Só que ela cresce rápido no início e cresce devagar no final. Nássara, a logarítmica passa pelo x1. A exponencial passa pelo y. Galera, você já percebeu que tudo que acontece com o logaritmo acontece o inverso com a exponencial? Por quê? Porque são funções inversas. Galera, adição é a operação inversa da subtração. Multiplicação, operação inversa da divisão. Potenciação, operação inversa da radiciação. A operação inversa da exponencial é o logaritmo. E a operação inversa do logaritmo é exponencial. E as funções são inversas também, Thiago. Entendeu? Entendeu, Fernando? Não é massa esses negócios, pessoal? Massa pra caramba. Aí o cara fala, caramba, Zé, e como que isso cai no exercício? Espera que eu vou te mostrar. Vamos ver o segundo caso. Pessoal, só tem dois casos, né, pessoal? Ou a base tem que estar entre 0 e 1, ou a base tem que estar
acima de 1. Acima de 1, a gente já viu que é crescente. Vamos ver uma agora aqui, ó, pessoal. Quando a base estiver entre 0 e 1. Tipo isso daqui, ó, pessoal. Y é igual a logaritmo de x na base meio, por exemplo. Ó, olha essa função, pessoal. Log de x na base meio. Gurizada, o aluno aqui dessa sala que estiver frequentando o curso já há algum tempo e que quando você falta a aula, você assiste as aulas gravadas, que você está resolvendo exercício, o aluno aqui dessa sala que estiver nesse pique já vai saber o que eu vou falar. Eu vou perguntar para vocês, porque eu acho que vocês são esses alunos. Walter, vocês são os caras que vêm toda semana. Vocês são os caras que não faltam, velho. E quando falta, eu acredito que você está assistindo online. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Galera, como é que você acha que vai ser esse gráfico aí? Não me decepcionem. Como vai ser esse gráfico? Decrescente. Galera, vai ser igualzinho esse. Só que vai ser decrescente. Na verdade, vão ser os mesmos valores, só que fora de ordem. Galera, ó, aqui eu vou jogar o 4, o 2, o 1, o meio e o 1/4. Tá? Quando você colocar, pessoal, o meio, log de meio na base meio, 1. Quando você jogar o 1/4, log de 1/4 na base meio, 2. Log de 1, 0. Aqui vai dar meio e aqui vai dar 1/4. Galera, vai ser... perdão, pessoal. Aqui vai dar menos 2, né? E aqui vai dar... aqui é menos 1 e aqui é menos 2. O cara fala, professor, não entendi por que ali dá menos 2, não. Vamos fazer uma, pra você ver. Ó, põe o 4 lá. Vai ficar log de 4 na base meio. Igual ao y. Igual ao y. Como é que fica? Meio elevado ao y igual a 4. Não é? Inverte a base, vai ficar 2 elevado a menos y igual a 2 ao quadrado. Inverte aqui, daí tem que trocar o sinal da base, não é assim? Certo, Nassa? Inverte a base, troca o sinal do expoente. E o 4, 2 ao quadrado. Cortou, menos y igual a 2, então o y é igual a menos 2. Olha lá. Mas são os mesmos valores que esse, só que fora de ordem. Então, Pedro, o que significa isso? Quando você montar o gráfico da função logarítmica, como é que esse gráfico vai ficar, pessoal? Olha aqui, x. Vou pôr aqui 1. Eu acho que esse carro que está buzinando é o meu. 3 e 4. Não é. Não queria parar, né? Pessoal, 1, 2, 3 e 4. Aqui está o eixo y. Gurizada, olha só. Quando o x vale 4, o y vale menos 2. Galera, tá lá embaixo, ó. Menos 1, menos 2. Vai estar esse ponto aqui, ó. 4 e menos 2. 2 e menos 1. 2 para o x, menos 1. Olha lá, ó. Esse ponto aqui. 1 e 0. 1 e 0. Dá uma olhada, pessoal, no gráfico. Meio e 1. Meio, pessoal, meio é aqui. E 1. Professor, 1 tá para cima. Olha o próximo ponto. Galera, vai olhando. Vê se eu tô forçando. Tô forçando, não. Walter, 1/4 e 2. Aqui é 1, aqui é meio, aqui é 1/4. Certo, Bruno? Metade da metade. Daí deu 2 lá em cima, ó. Então, você vai marcar esse ponto lá em cima, ó. Exatamente. Ô, Walter, olha que massa. Vou pôr de vermelhinho para ficar igual ali, ó. Esse gráfico aqui, Walter, ó, é igualzinho aquele anterior. Ó, só que agora ele é decrescente. Ó, ele é decrescente. Pessoal, esse aqui não encostava no Y. Esse aqui também não encosta no Y. Esse aqui, pessoal, passava pelo x1. Esse aqui também passa pelo x1. Ó, é a raiz da função. É igual, velho. Agora, Godinho, por que ela é decrescente? Por que ela é decrescente, pessoal? Por causa da base. Toda vez, pessoal, que a base tiver entre 0 e 1,
ele vai ser decrescente. Decrescente. Toda vez que abaixo vem entre 0 e 1. Pedro, tudo bem? Walter, então vamos definir? Função logarítmica. Pode ser uma curva crescente ou pode ser uma curva decrescente. É a inversa da exponencial. O cara fala, professor, onde é que estaria exponencial aqui? Se fosse um exponencial, pessoal, ela estaria aqui assim, ó. Olha aqui, ó, essa daqui seria 2 elevado a x. Essa daqui é log de x na base 2. Olha a diferença. Pessoal, a exponencial passa pelo y1, a logaritmo passa pelo x1. Não, as duas nunca passam. O Walter, essas, o Bruno, essas aí, né? Eu ia comentar isso, Bruno. Galera, cuidado que nós estamos falando de funções logarítmicas simples. Galera, eu poderia ter um número fora do logaritmo aqui? Poderia. Pessoal, eu poderia ter uma função assim, ó. Poderia ter uma função assim, ó. Y igual a log de x na base 2 menos 10, por exemplo. Vocês já se lembram, pessoal? O que esse menos 10 vai fazer com o nosso gráfico? Arrastar ele para baixo. Então, daí o gráfico é diferente. Pessoal, eu posso ter uma função logarítmica assim, ó. Log de x mais 3, ó. Por exemplo, na base 2. Ó. Olha lá. Galera, se eu tiver uma função log de x mais 3, presta atenção. O meu x pode ser negativo? O x vai poder ser negativo? Vai. Paulo, se o x for menos 2, menos 2 mais 3 dá 1. Então, o x vai poder ser menos 2. Essa função aqui vai andar um pouco para a esquerda. Essa função aqui vai passar para trás. O x pode ser menos 1? Pode, pessoal, porque menos 1 mais 3 dá 2. O que não pode ser negativo é o resultado dessa conta, entendeu, Paulo? Galera, vê se você lembra. Esse valor aqui que aparece fora da função, ele arrasta a função para cima ou para baixo, né? Tiago, vira aí para nós, por favor. Pessoal, esse valor, ele arrasta a função para cima ou para baixo. Qual que é a regra, pessoal? Se esse valor aqui for positivo, a função vai para cima. E se ele for negativo, para baixo. E esse valor que aparece aqui junto com o domínio, ele arrasta a nossa função para a direita ou para a esquerda. Só que lembra da regra. Quando ele é positivo, a nossa função vai 3 unidades para a esquerda. E aí, se a nossa função for 3 unidades para a esquerda, Paulo, ó, ela vai vir para cá assim, ó. Entendeu? Então, muito cuidado quando a gente fala assim, a função logarítmica nunca vai para o lado negativo. Galera, esse 3 aqui vai arrastar ela para a esquerda. Então, esse gráfico aqui, ó, seria assim, ó, igualzinho aquele lá, só que 3 unidades para a esquerda, ó. Ela passaria tangenciando o menos 3 aqui, ó. Ó, seria assim, ó. Entendeu? Então, muito cuidado, tá, pessoal? A gente tem hábito de falar assim, uma função logarítmica nunca passa para trás. Opa, nunca é exagerado. Ela nunca passa para trás se não tiver nenhum número a mais, se for uma funçãozinha logarítmica simples. Galera, número fora da função, carrega ela para cima ou para baixo. E número aqui dentro do domínio, ó, se for positivo, ela vai para a esquerda, se for negativo, ela vai para a direita. Entendeu, Bruno? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Notícia boa, Thiago. Galera, ninguém vai pedir para você numa prova de vestibular, assim, construa o gráfico. Como é que aparecem essas questões? Pedro, normalmente ele te dá um problema, né? E ele te dá o gráfico e você tem que olhar no gráfico e tirar os valores para usar na fórmula. Normalmente, Thiago, ele vai te dar uma função e vai te dar o gráfico. Aí você olha no gráfico, substitui os valores na função e faz a conta. Então, o gráfico vai servir apenas como fonte de informação. Tudo bem? Ninguém vai falar assim, construa o gráfico. Não vai. Né? Talvez ele te dê uma questão, mas ele vai te dar as alternativas para você escolher o gráfico correto. Vamos ver, pessoal, uma questãozinha aí. Pega a primeira aí, pessoal. Ó, exercício de sala, número 1. Gurizada, analise e julgue as afirmações seguintes. Primeiro, pessoal, primeiro item, ó.
Ele diz assim, se f de reais para reais, só que aqui na frente ele colocou um sinalzinho de mais e um asterisco, e aí colocou assim, ó, é uma função definida por f de x igual a elevado a x. Pessoal, ele está dizendo que essa função é uma função, como que é o nome dessa função aqui? Exponencial. E daí ele colocou assim, ó, com 0 menor que a e diferente de 1. Pessoal, essa informação aqui, o que é essa informação? A condição de existência. Galera, ele está dizendo que o A é a base. Ele está dizendo que a base não pode ser 1, não pode ser negativo, não pode ser 0. Você não vai fazer nada com isso, é só técnico. Aí ele fala assim, sua inversa, f elevado a menos 1, é tal que... Pessoal, ele está dizendo que a função inversa, daí aparece o menos 1 lá em cima, né? É log de x na base A. Pessoal, isso que ele está afirmando é verdade, pessoal? Aqui é uma exponencial. Ele está dizendo que a função inversa é a logarítmica. É verdade, é o que eu acabei de falar para vocês. São funções inversas. Tá certinho. Então, a primeira aqui, ó, verdadeira. Fala, professor, não tem que fazer conta? Não, pessoal, questão teórica. Pedro, segunda. A função f de x igual a log de x na base A. Aí ele colocou lá, 0 menor que A diferente de 1. Pessoal, para que serve isso daqui, ó? Para que serve isso? Condição de existência. É só para a gente não entrar com recurso pedindo para anular a questão. Nós não vamos fazer nada com ela. Aí ele fala assim, ó, é crescente, essa função é crescente somente se o A for maior do que 1. Aí é crescente. Pessoal, respira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, Fernanda? Muito bem. Essa função, para ser crescente, a base tem que ser maior do que 1. Boa, Fer. Verdadeira, a 2. A 1 e a 2, verdadeiro. Vamos ver a 3. A 3 diz assim, ó. O gráfico seguinte pode representar essa função, ó. F de x igual a log de x na base meio. Aí, pessoal, ele deu um gráfico para você desse jeito, ó. Y, só que não tem nenhum valor. Só tem um aqui, ó, né? E não tem mais nenhum valor. Galera, ele não está dizendo que esse gráfico é o dessa função. Ele está dizendo que esse gráfico pode representar a função. Pode ser, pessoal. Galera, esse gráfico está parecendo o gráfico de uma função logarítmica? Tá, né? E é decrescente porque, galera, quando a base está entre 0 e 1, a função tem que ser decrescente. Esse gráfico é decrescente? É. Então, pessoal, aquele gráfico lá pode ser o grau dessa função? Pode. Então, verdadeiro também. Gurizada, temos mais uma. Pera lá. 4. Item 4. Galera, ele diz assim no item 4. O domínio dessa função aqui. Essa é massa, pessoal. Essa é massa pra caramba. Ó, log de x menos 1 na base 3 menos x. O domínio dessa função, galera, domínio. Domínio, ele está dizendo que é o conjunto que vai de 1 até 3, não entra 1 e não entra o 3. Muito bem, ele está dizendo que o domínio é aquilo lá. Galera, vocês se lembram desse tipo de representação? Quando ele fala que é do 1 ao 3 e coloca o colchete para fora, significa que o 1 entra e o 3 também não, né? Então, como que seria o varal disso daí? Seria assim, né? Aqui está o 1, aqui está o 3 e a tua solução estaria aqui no meio. Bolinha aberta no 3 e bolinha aberta no 1. Tudo bem, gurizada? Aí, Nássara, seria do 1 ao 3, o 1 não entra e o 3 também não entra. Ele está falando que o domínio é isso aí. Daí o cara fala, professor, eu não sei fazer o domínio, não. O que é domínio? Pessoal, o que é domínio? Domínio é o valor do x ou o valor do y? Valores do x. Não esquece, pessoal. Se ele pedir o domínio, são os valores do x. Tiago, o que é o domínio, pessoal?
Domínio, pessoal, nada mais é do que a condição de existência. Galera, domínio é a condição de existência. Galera, domínio são os valores do X que você pode usar. Ou não, né? Entendeu, Thiago? O que é domínio, professor? Os valores do X que você pode usar. Ele está dizendo que você só pode usar para o X entre 1 e 3. Não sei, vamos ver. Pessoal, primeira coisa. Logaritmando, que é a parte de cima. Quem lembra? Logaritmando. Logaritmando, pessoal, pode ser negativo? Pode ser zero? Não, não pode ser negativo e não pode ser zero. Então, o logaritmando tem que ser maior que zero. Pessoal, então o logaritmando é x menos 1, tem que ser maior do que zero, então o x tem que ser maior do que 1. Ó, pessoal, começou bonito. O x tem que ser maior do que 1. É verdade, até agora tá certo, ele falou que o x tem que ser maior do que 1. Agora, pessoal, quero que você me ajude a lembrar da base. Pessoal, e a base? Que no caso a base é o 3 menos x. Qual que é a regra da base? Ela tem que ser maior do que 1, maior do que 0 e diferente de 1. Pessoal, então essa base tem que ser maior do que 0, é uma conta, mas essa base, pessoal, também tem que ser diferente de 1. Condição de existência, Walter. A base aqui, ó, meu garoto, a base tem que ser maior do que 0, mas a base também tem que ser diferente de 1. Condição de existência, tudo bem? Paulo, passa o 3 para lá, vai ficar menos x maior que menos 3. Aí você multiplica por menos 1, vai ficar x menor que 3. Galera, até aqui tava uma belezura. Olha o que a gente provou até agora. Que o x tem que ser mais que 1 e menos... É o que ele falou lá? É, até agora tá certo. O x tem que ser mais que 1 e menos que 3. Só, galera, a base tem que ser maior do que 0, só que a base também tem que ser diferente de 1. Pessoal, então como é que vai ficar isso aqui? Passa o 3 para lá, vai ficar menos x diferente de 1 menos 3. Então, o menos x, pessoal, vai ser diferente de menos 2. Multiplica por menos 1, pessoal, você vai ter que o x tem que ser diferente de 2. Galera, qual é a única diferença entre o que a gente encontrou para o que ele deu? Só tem uma diferença. Ele falou que tinha que ser mais que 1 e menos que 3. A gente achou que tem que ser mais que 1, menos que 3, só que tem que ser o quê? Diferente de 2. Cara, foi a única coisa que está errado, Fernanda. Fernanda, se a gente fosse montar um varal para nossa condição de existência, seria colocar 1 aqui, colocar o 3 aqui, ó, bolinha aberta, pode ver, ó. Tem que ser mais que 1 e menos que 3. Então, tua solução estaria aqui, ó, entre 1 e 3. Só tem que ser diferente de 2. Então, você ia vir bem aqui no meio, ó, ia pôr uma bolinha aberta no 2 aqui, ó, e aí eu te falo, pessoal, a nossa condição de existência que é correta bateu com a dele? Quase, né? Quase bateu. Só faltou ele colocar lá em cima diferente de 2. Entendeu? Então, por esse motivo, pessoal, esse item 4 é falso. Galera, quantos itens corretos a gente tem? Porque ele quer saber isso, ó. O número de sentenças corretas das apresentadas acima é 3. 3 sentenças corretas. Fechou? Agora, pessoal, não é, Thiago, não é supervalorizar nosso curso, não. É mostrar para você que se você estiver atento e lembrando das coisas, você vai ter muita facilidade em algumas questões que muita gente erra. Thiago, traz aqui para mim. Ó, vou apagar aqui, pessoal. Apagar aqui, ó. Presta atenção, pessoal. Olha o jeito que esse negócio cai nos vestibulares. Pessoal, todo mundo aqui sabe o que é o EG? O EG é a Universidade Estadual de Goiás. Pessoal, prova dificílima. Os caras, Walter, tremem na base na prova da UEG. Olha o que ele fala. O gráfico dessa função y igual a log de x mais 1 só é representado por... Galera,
Ele quer saber qual que é o gráfico. Você não tem que fazer conta. Tiago, tem aluno que fica fazendo conta. Você não tem que fazer conta. Pessoal, a primeira coisa, não apareceu a base. Então, a base é quanto? Então, você já sabe que essa função é crescente ou é decrescente? Ela é crescente. Pessoal, eu já sei que ela é crescente. Galera, dá uma olhada nas alternativas. Todas são crescentes, certo? Agora, galera, se não tivesse esse mais um aqui dentro, se não tivesse, fosse assim, ó. Entendeu? Se fosse assim, ó, vou até arriscar isso aqui por enquanto, se não tivesse esse cara, a função não ia passar aqui pelo 1, ela não ia fazer isso, ó. Seria assim. Agora, galera, o que a gente falou? Quando você tem um elemento positivo aqui dentro, o que esse elemento positivo faz com a nossa função? Arrasta ela para a esquerda. Galera, então se ela estava passando 1, ela vai passar uma unidade para a esquerda. Onde que ela vai passar, então? No 0. Então, ela vai estar aqui assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Esse é o gráfico da função. Y igual a log de x mais 1. Acabou. Velho, se aqui fosse mais 2, o que ia acontecer com ela? 2 unidades para a esquerda. Se aqui fosse mais 5. 5. E se aqui fosse menos 1? Aí ela iria para a direita. E se aqui fora tivesse aqui fora assim mais 3? Você ia pegar ela e subir. E se aqui fosse menos 3? Descer. Mais sobe. Fer, menos 10. Aqui dentro que é trocado, Fernanda. Aqui dentro, quando é positivo, ela vai para a esquerda. Quando é negativo, vai para a direita. Entendeu? Aqui que é trocado. Galera, vocês se lembram da aula que eu falei isso para vocês? Dos incrementos? Você lembra? Foi a aula de função modular. Aí a gente usou isso na função modular, a gente usou isso na função exponencial e a gente está usando a função logarítmica. Vale para todas. Entendeu? Então, pessoal, por isso que é importante. Qual que seria o gabarito, então, pessoal? Então, o gráfico correto seria esse aqui. Qual que seria? Letra D de 2, acabou a questão. Tem gente, pessoal, que fica jogando valor. Jogando valor, Nássara, para tentar achar o gráfico. Daí demora muito. Entendeu? Pessoal, no meu tá marcando 3,20. 3,20. Vamos, ó, deixa eu já te falar uma coisa. Vira aí, vira aí. Olha a questão número 1 do Enem. Tá com ela aí? Pessoal, essa questão número 1 do Enem, tá na mão? Galera, pode anotar em cima aí. Dificílima. Galera, essa questão número 1 do Enem foi uma das questões mais difíceis que eu já peguei do Enem para resolver. Galera, se você tentar fazer ela e travar, olha a minha resolução. Minha resolução tá enorme, não tem outro jeito de fazer, pessoal. Questão dificílima. E você vai ver que eu vou mexendo, daí eu vou mandar a resolução para vocês do jeito que eu fiz, tá, pessoal? Para não falar assim, o Zé Godinho, ele mascarou a resolução para parecer mais fácil. Não, vou mandar a resolução para vocês do jeito que eu realmente gravei. Galera, você vai ver que eu vou mexendo, vou substituindo, vou articulando, aí chega lá no final, ainda dou uma olhada para ver o jeito que tá a resposta. Galera, questão difícil. Tá? Então essa não considera. Mas, pessoal, as outras, todas assim, ó. Ele tá te dando um gráfico lá, ó. Você vai pegar o ponto que ele te deu e jogar na fórmula que ele te deu na função também. Entendeu? Todas são mais ou menos iguais, tá? Outras vocês usam propriedades. Olha lá na frente a questão 7 da PUC, ó. Ele te dá um gráfico. Mas lá na frente, pessoal, ele te dá um ponto, ó. Olha a 7 da PUC. Quanto vale o X lá na frente, ó? 4 e o Y vale 2. Você vai pegar esse X igual a 4, o Y igual a 2, trocar na fórmula e fazer a conta. Entendeu? A maioria delas é de substituição. Mas aí você tenta fazer depois. A 8, pessoal, da Universidade Federal de Juiz de Fora é muito boa, tá? Tem umas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas todas estão resolvidas. Fechou? Pessoal, então fechamos essa daí. Tiaguinho?